Novembro Verde, Diego, é uma campanha, um movimento para a gente divulgar e fortalecer e incentivar as pessoas a se tratar com homeopatia no Brasil. E como a gente não tem falado muito sobre isso, as pessoas não conhecem, eu acho importante a gente trazer um pouquinho de informação sobre isso. E hoje a gente vai falar alguns temas básicos, o que é homeopatia, como é que é feito o medicamento, quem que pode tomar, né? E no nosso canal do YouTube tem 2 lives que foram feitas sobre homeopatia, que uma delas é com uma professora de Curitiba, a professora Lilian, A Memória da Água, e a outra é com o homeopata Alexandre Mendonça, que também explica um pouco sobre homeopatia. Então, quem tiver mais curiosidade, pode entrar lá no canal da Naturativa RS no YouTube, que já vai conseguir ver mais todas essas informações. Bom, e a live da Rádio Tapejara também já está acontecendo. Então, dentro do Novembro Azul, o Novembro Verde, conta aí, Fer, o que é homeopatia? Então, Diego, quem começou a estudar homeopatia foi em 1789, um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. O que acontecia com o Samuel Hahnemann? Ele era um médico. Tá? Só que ele não se conformava com os tratamentos da época, porque as pessoas melhoravam, mas elas sofriam demais para se curar. Naquela época, como é que eles tratavam as pessoas? Com purgativos, com sangrias, com vomitórios, faziam a pessoa vomitar até morrer. Não existiam muitas técnicas, né? Tinha bebidas, faziam as pessoas tomarem umas bebidas muito fortes, faziam a pessoa fazer umas dietas, e era um método muito violento, muito ruim para a pessoa melhorava, mas ela tinha que passar por um processo que ela quase morria para melhorar. E ele ficava muito indignado com esse tipo de tratamento. E ele pensava, meu Deus, né? Deve existir uma forma melhor de buscar de a pessoa manter a sua saúde, não ficar doente, e quando fica doente, voltar ao seu estado normal. E o Hahnemann, depois com seus estudos, ele descobriu, né, que a gente, no nosso interno, a gente tem uma energia que ele chamou na época de energia vital. E que quando essa energia estivesse em desequilíbrio, a gente tinha, sim, a chance de ficar doente. E aí o que ele fez? Ele começou a estudar, ele começou a experimentar as plantas, os minerais, enfim, extratos vegetais, extratos animais. E o Hahnemann, naquela época, ele também pensava muito o seguinte, Diego, que as pessoas, elas ficavam doentes, principalmente começavam pelo mal pensar. Eu tinha um pensamento muito ruim, tal coisa não vai dar certo, tal coisa é para mim, sou muito triste. Então, as pessoas começavam a ficar doentes partindo do mal pensar. Depois do mal pensar, elas iam para o mal agir. E depois que elas agiam mal, o que acontecia? Elas manifestavam alguma coisa no fígado. Então, Hahnemann acreditava que, naquela época já, que o mal pensar te levava ao mal agir e te levava ao mal sentir. Que hoje a gente diz o quê? Que são as doenças psicossomáticas, né? Que as pessoas têm aquela emotividade não tratada e começam a manifestar alguma coisa no fígado. Então, no físico. Então, naquela época, ele já sabia que algumas doenças se manifestavam em função das nossas emoções. E se você for pensar assim, é muito importante a gente ter um equilíbrio em tudo na nossa vida, inclusive na nossa energia vital, que é o que nos mantém sempre bem, faz com que a gente acorde bem de manhã, com que a gente deite para dormir bem à noite. Agora, se a gente for pensar nas nossas emoções, né? Todas as nossas emoções são importantes. É importante de vez em quando tu sentir raiva, tu sentir tristeza, tu sentir ciúme. Quem é que nunca na vida sentiu ciúme de alguma situação? Nem que seja aquela inveja boa que a gente diz, né? Por exemplo, nossa, olha os dentes bonitos daquela pessoa, né? Nem que seja uma inveja boa. Só que a gente sabe que isso em desequilíbrio pode provocar uma doença. Por exemplo, o excesso de ciúme. Uma pessoa que tem excesso de ciúme, ela pode matar alguém, né? Ou, por exemplo, o excesso de tristeza pode levar a uma depressão. Então, o que Hahnemann pensava? Que a gente tinha que manter a nossa energia vital sempre em equilíbrio para a gente poder viver melhor,
com mais qualidade de vida e evitar doenças. E para você ter uma ideia, Diego, o Hahnemann, na época dele, onde as pessoas com 50 anos já eram velhas, ele faleceu com 88 anos. Olha, muito, muito interessante você saber um pouco mais da história também da homeopatia. Como é feito o medicamento homeopático, Fera? Então, o medicamento homeopático, ele é feito a partir de diluições e sucções. Por exemplo, o Diego tem problemas com café. Não pode tomar café. O que a gente faz? A gente pega o café, a gente dilui ele, e a gente pode diluir esse café 100 vezes, 30 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, né? Dependendo de cada situação, tá? E a gente faz o quê? A gente faz com que o Diego tome todos os dias café. Todos os dias aquela homeopatia do café, por exemplo. Assim a gente faz com o ovo, assim a gente faz com o chocolate, assim a gente faz com a carne, assim a gente faz com o alho cepa, por exemplo, que é o alho cepa, o que é? É a cebola. O alho cepa, ele faz o quê? Ele previne alergias, tá? Ele previne aquela lágrima quando a pessoa é alérgica, aquele nariz escorrendo, ele previne gripes, ajuda nas rinites, nas sinusites. O que a gente faz? É uma diluição da cebola. É interessante, né? Então você pega a cebola e você dilui ela 30 vezes. Quando você chegou na 12ª diluição, Diego, você já não tem mais cebola ali. Não tem mais nada de cebola. E dali em diante, você tem o quê? A memória da cebola, que quem leva é a água. Por isso que quando a gente fala da memória da água é tão importante, né? Então, a água ou o álcool, enfim, o que a gente usa para fazer a diluição da homeopatia, eles levam a informação para o nosso organismo e aos pouquinhos o nosso organismo ele vai nos dando sinais e respondendo. Por exemplo, a homeopatia a gente usa muito o semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, assim, é uma pessoa que está com alergia, né? Que está com lágrima nos olhos, que está com o olho inchado, que está escorrendo o nariz. A gente usa o semelhante, né? Para tratar o semelhante, né? Então, por exemplo, assim, a mesma substância que provocam os sintomas para tratar ou aliviar as doenças que as promovem a cura. Olha, muito, muito interessante o assunto de hoje, mas quem pode usar é a grande pergunta e dúvida. Quem pode usar homeopatia, Fera? Então, a homeopatia pode ser usada por todas as pessoas, por bebês, idosos, tá? A homeopatia, ela se difundiu pelo mundo, é usada por milhões de pessoas, vários países, principalmente na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil. Ela é considerada também uma especialização médica. E assim, Diego, eu, por exemplo, na minha vida, eu tive várias situações que a homeopatia me ajudou muito. Quando eu tive a minha primeira filha, ela teve muita cólica nos primeiros 3 meses. A medicina tradicional, que é a nossa alopatia, ela te dá algumas alternativas, mas ela não te alivia o sofrimento. Então, no caso, quando eu ganhei o Giovanni, que foi o meu segundo filho, eu já comecei a dar para ele uma homeopatia chamada de camomila, que não é a mesma camomila que nós usamos aqui, tá? E o Giovanni, por exemplo, já não teve cólica. A Maria Cláudia, quando ela tinha 1 aninho, ela já tinha tido 2 otites de repetição. O Giovanni tem 3 anos e ainda não usou antibiótico. Então, a homeopatia, ela te traz muitos benefícios. E ela também pode ser usada, como eu falei, para as plantas, para os animais. Então, por exemplo, eu na minha casa, eu uso homeopatia nas minhas orquídeas, nos meus gerânios, nas minhas flores, né? Lá no sítio do meu pai, a gente dá homeopatia na água para os pés de fruta, para o pêssego, para a pitanga, enfim. A gente pode usar ela de várias formas. Por quê? Porque as plantas, os animais, tudo que tem vida, carrega essa energia vital. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que essa energia vital se mantenha em equilíbrio para preservar a vida. A homeopatia, ela preserva a vida. Fer, e existe um medicamento homeopático aí para cada indivíduo, para cada pessoa? Então, existe um medicamento homeopático. Na homeopatia, a gente não diz assim, toma tal coisa que tal pessoa está tomando que está dando certo. Não, na homeopatia, a gente procura o medicamento de fundo de cada paciente. Por exemplo, o Diego tem
hábitos de vida diferentes da Fernanda, tem porte físico diferente da Fernanda, dorme num horário diferente da Fernanda, come alimentos que a Fernanda não come ou é intolerante. Então, o que a gente faz na homeopatia? A gente procura o medicamento de fundo da pessoa, que é o que mantém o equilíbrio, que mantém a vida da pessoa, a qualidade de vida ao longo de toda a sua vida. Olha que interessante. A homeopatia, ela acaba sendo reconhecida aqui no Brasil? Sim, ela é uma especialidade médica, tá? Existem muitos médicos homeopatas. Agora também tem muitos municípios no Brasil que começaram a trabalhar a homeopatia no SUS, Diego. Porque a homeopatia, ela também entra nas PICs, né? Que é aquele programa que incentiva as práticas integrativas e complementares. Fer, mais uma pergunta que o pessoal nos passa aqui, também aqui, alopatia ou homeopatia? Como escolher, saber qual é a melhor? Então, na homeopatia, a gente não descarta o uso de medicamento alopático, né? Por exemplo, a pessoa vem e diz assim, eu tomo antihipertensivo desde que eu tinha 30 anos, agora eu quero começar a me tratar com homeopatia e não quero mais tomar. Não, isso não funciona. Tá? O que acontece? Em grande parte dos casos, o tratamento homeopático ele atua como um complemento ao tratamento tradicional. Por exemplo, os meus filhos, eu trato eles com homeopatia, mas, eventualmente, eu levo eles sim no pediatra. Por quê? Porque em tudo a gente tem que ter um equilíbrio. E como a alopatia é a nossa terapia, a nossa medicina tradicional, Diego, então a gente também tem que valorizar essa medicina que nos mantém vivos até hoje. A homeopatia, o que ela vai fazer? Ela vai complementar a sua vida, ela vai trazer qualidade de vida. As duas frentes de atuação, elas são importantes, elas possuem benefício. Em conjunto, elas potencializam e promovem a cura do paciente de uma maneira mais rápida. Até mesmo nos casos de doenças crônicas, os dois tratamentos eles podem ser utilizados de forma integrativa. Então, como eu digo, eu tenho um câncer e agora eu vou parar de fazer quimioterapia, radioterapia, vou me tratar só com homeopatia. Não, você vai continuar a fazer o teu tratamento de químio, de rádio. A homeopatia ela vai te trazer o quê? Ela vai te trazer tranquilidade, ela vai te trazer conforto para superar esse período, ela vai te trazer aconchego, ela vai te ajudar a preservar a vida. Mas a gente precisa sim ter a nossa terapia, que é a alopatia, a nossa medicina tradicional, que é a alopatia, sim, sempre trabalhando em conjunto. Vamos lá então, e quem quiser saber um pouco mais, tirar alguma dúvida, além de poder compartilhar agora a nossa live, como é que faz, Fernanda? Joia, pode deixar as sugestões aí no Face da Rádio Tapejara. A gente também vai colocar esse programa daqui a pouquinho no YouTube. Você pode assistir de novo. Lá no YouTube tem mais 2 vídeos de homeopatia, tá? Quem tiver mais curiosidade. Ou então liga pra gente no 99921-3290. A gente te adiciona no grupo do WhatsApp. Ou então no 3344-3000. Temos o maior prazer de lhe atender. Temos duas farmácias físicas aqui em Tapejara, pertinho do Hospital Santo Antônio. A farmácia de manipulação faz homeopatia, floral, dermatologia, medicamentos tradicionais, alopatia tradicional, odontológicos. Então temos uma linha bem bacana de produtos para trabalhar. E também nós temos a farmácia popular, que é um programa do governo, que o seu medicamento pode ser até gratuito. Na Saúde Center Clínica a gente também tem uma drogaria bem completa e você pode comprar na loja virtual também, se você não mora em Tapejara. www.naturativaRS.com.br. Durante esse mês, Diego, a gente vai falar ainda sobre a homeopatia, mas nós também vamos trazer informações sobre o Novembro Azul aí para quem está esperando.